Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Trago hoje para você 5 fundos imobiliários para você investir hoje. Esses fundos imobiliários estão com um bom desconto, são bons fundos, então cabe a você analisar para saber se esses fundos vai caber aí na sua carteira ou não. E lembrando que não é indicação de investimento. E para você que é novo ou nova por aqui, peço a você a sua contribuição, deixe o like e se inscreva no canal. O primeiro fundo que eu trago para vocês é o KNSC11. O valor da sua cotação R$ 88,20. Ele tem um dividend yield de 12,10%. O seu PVP está em 1, ele está sendo negociado em seu preço justo, ele tem uma liquidez diária muito boa de 2,63 milhões e ele vem com uma valorização de 8,89% nos últimos 12 meses. Algumas informações sobre o KNSC11: o tipo de gestão é gestão ativa, o fundo é um fundo imobiliário de papel, a vacância é zero, porque a gente sabe que como é um fundo imobiliário do tipo de papel, ele não possui imóvel propriamente físico, então consequentemente ele não tem a vacância. O valor patrimonial 1,18 bilhão. O último rendimento pago por esse fundo foi 0,95 centavos por cota. O valor patrimonial por cota, o preço justo, R$ 88,63. É um fundo que tem 89.938 cotistas. Ele tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Os seus segmentos são títulos e valores mobiliários. Em seus dividendos, o KNSC11, em uma média de 5 anos, ele vem entregando 11,87% e o dividend yield atual 12,1%. O próximo fundo que eu vou mostrar para vocês é o JSRE11. O valor da sua cotação está em R$ 73,45. Ele vem entregando um dividend yield de 7,88% nos últimos 12 meses. O PVP desse fundo está em 0,65. Esse fundo está dando uma ótima oportunidade para você estar analisando, porque ele está com um desconto muito bom. Ele tem uma liquidez média diária de 2,09 milhões e ele vem com uma valorização nos últimos 12 meses de 5,70%. Esse fundo tem uma gestão ativa, uma taxa de vacância de 6,90%, o valor patrimonial 2,34 bilhões, o último rendimento pago foi 0,46 centavos por cota, o valor patrimonial, o preço justo desse fundo seria R$ 112,70, o número de cotistas 89.636, ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e o seu segmento é híbrido. O dividend yield médio de 5 anos 6,89% e o atual 7,88%. O próximo fundo que eu quero mostrar para vocês é o VISC11, é um fundo de shopping centers. O valor da sua cotação R$ 113,99. Ele vem com dividend yield de 8,06% nos últimos 12 meses. É mais um fundo que está com desconto. O seu PVP está em 0,92, uma liquidez diária de 2,41 milhões. E ele vem com uma valorização de 24,63% nos últimos 12 meses. O tipo desse fundo é um fundo de tijolo, ele tem uma gestão ativa, uma vacância de 6,80%, o valor patrimonial 2,31 bilhões, o último rendimento pago foi 0,82 centavos por cota, o seu preço justo, o valor patrimonial por cota seria R$ 124,24 e ele tem 240.205 cotistas. Ele tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano. O seu segmento é shopping e varejo. Em seus dividendos, uma média dos últimos 5 anos 6,53% e o dividend yield atual 8,06%. O próximo fundo é o VILG11. O valor da sua cotação R$ 96,76. Um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,51%. O seu PVP está em 0,87. É mais um fundo que está trabalhando com desconto, ele está descontado. Ele tem uma liquidez média diária de 2,51 milhões e ele vem com uma valorização de 7,51% nos últimos 12 meses. Algumas informações sobre esse fundo: é um fundo tipo de tijolo, ele tem uma gestão ativa, uma vacância de 10%, ele tem um valor patrimonial de 1,68 bilhão, o seu último rendimento foi 0,67 centavos por cota, o valor patrimonial, o preço justo desse fundo, da cota desse fundo seria R$ 111,86. Ele tem 157.226 cotistas e ele tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano
e o seu segmento é logístico, indústria e galpões. Ele vem com uma média de dividend yield dos últimos 5 anos de 6,35% e o dividend yield atual de 8,51%. Em sua lista de imóveis, em Minas Gerais 4, São Paulo 4, Espírito Santo 2, Rio Grande do Sul 2, Pernambuco 1, Pará 1, Acre 1 e Rio de Janeiro 1. O último fundo que eu estou trazendo para vocês é o HGRE11. O valor da sua cotação R$ 126,62. Ele vem entregando um dividend yield dos últimos 12 meses de 7,64%. O seu PVP está em 0,81. É mais um fundo, é outro fundo que está trabalhando com desconto. Ele tem uma liquidez média diária de 1,90 bilhões e ele vem com uma valorização de 7,06% nos últimos 12 meses. O tipo desse fundo é um fundo de tijolo, ele tem uma gestão ativa, uma vacância de 30,70%. Ele entregou um último rendimento, o seu último rendimento foi de 0,78 centavos por cota. O valor patrimonial, o preço justo por cota desse fundo seria R$ 156,87. Então a gente consegue perceber que é mais um fundo que está com desconto. Ele tem 138.829 cotistas e ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano. O seu segmento é lajes corporativas. Em seus dividendos, ele tem uma média de 6,75% nos últimos 5 anos e o dividend yield atual 7,64%. Nesse fundo, a gente consegue observar uma previsibilidade maior em relação ao pagamento dos seus proventos. Nos fundos imobiliários tipo tijolo, a gente consegue observar essa constância maior em relação aos fundos imobiliários de papel. Descendo mais um pouquinho no site Investidor 10, você consegue observar também a lista de imóveis desse fundo. São Paulo 17, Rio de Janeiro 2, Rio Grande do Sul 1, Paraná 1. Como vocês podem ver no vídeo, 4 desses 5 fundos que eu trouxe para vocês estão com desconto. Você pode ganhar com a valorização da sua cota e também o pagamento dos dividendos que você vai estar recebendo mensalmente. São bons fundos, têm boa liquidez, bom patrimônio e bom número de cotistas, mas cabe a você estar analisando se algum desses fundos cabe na sua carteira ou não. Conforme eu sempre digo, eu sempre passo pelos indicadores básicos dos fundos imobiliários, então cabe a você, caso você queira investir em algum desses fundos, você estará abrindo o relatório gerencial, estar lendo com atenção, porque lá você vai encontrar diversas informações que pode ajudar na sua tomada de decisão se você investe ou não em determinado fundo. E eu espero ter contribuído de alguma forma hoje com esse vídeo. Meu muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.